Fale das crianças autistas. Muitas dúvidas. Criança autista de 5 anos que não fala, diagnóstico de autista leve a moderado. É correto usar a medicação convencional? Você deve acompanhar o processo natural da criança, tá? Principalmente a suplementação de magnésio. Muito importante uma alimentação saudável, para que ela consiga, aos poucos, ajustando os canais cerebrais. Porque, geralmente, os autistas, nesse aspecto autista, que pode variar muito, né? Ele traz uma atividade cerebral muito alta. É um dimensional que está ali encarnando e não está conseguindo, de certa forma, ajustar a sua frequência, que é muito alta, naquele corpo, naquele cérebro. Então, ele precisa de um ajuste. Então, é como se os canais cerebrais estivessem dando um pouco de curto-circuito, as sinapses, né? Devido à aceleração das ondas cerebrais. Pouco a pouco, os canais cerebrais são ajustados, o próprio desenvolvimento, o crescimento, né? O cérebro vai se ajustando, dependendo de cada caso, né? Já de início, a gente já fala, cuidado com medicamentos, cuidado com o convencional, cuidado com o que falam aí, porque muitas vezes crianças são diagnosticadas autistas, depois tudo se normaliza, né? A criança começa a falar, ela começa a interagir, depois de uma certa idade ela começa a se adaptar, né? Normalmente, né? O que deveria ser esperado. Então, assim, o hiperfoco, né? O desenvolvimento diferenciado dessas crianças deve ser respeitado. Essas crianças geralmente trazem habilidades, trazem um gênio, né? Trazem uma inteligência que vai fazer a diferença no futuro, desde que elas sejam conduzidas corretamente. Não devemos tratar essas crianças como se elas fossem vítimas de algo, como se elas tivessem algum problema, nada disso. São dimensionais, são seres que estão ali evoluindo normalmente, precisam de cuidados especiais, óbvio, na infância, mas toma muito cuidado com o que os médicos tradicionais falam, tá? Principalmente em casos de TDAH, também que as pessoas acham que já é transtorno de déficit de atenção, que as crianças são hiperativas. Gente, tudo isso é característica dos dimensionais que estão nascendo. Depois tudo se ajusta, tá? São fases. Então, por mais difícil que seja, né? Por mais complicado que seja lidar, né, com situações como essa, a gente tem que ter discernimento, tá? A gente tem que ter discernimento. Eu convivo com uma criança, né, muito querida para mim, e eu tenho essa experiência. Eu tenho esse convívio quase diário. Eu acompanho esse processo com um autista, uma criança de 6 anos. E eu sei muito bem como é lidar com isso. Então nós temos que ter muita paciência, muita consciência também, e entender o que está acontecendo ali, tá? Porque às vezes essa criança no futuro pode fazer, né, a grande diferença no mundo, viu? Devido ao foco, à inteligência e às habilidades que ela traz. Então, vamos trabalhar um olhar diferenciado. O que nós recebemos de informação dos nossos parceiros foi suplementação com magnésio, alimentação saudável e acompanhamento afetivo, né? A presença dos pais, dos responsáveis, tratando a criança de uma maneira que traga maior equilíbrio para ela, sempre com discernimento, né? Conduzindo aquela criança no processo dela, respeitando o processo dela, respeitando o espaço dela, o momento dela. O processo é esse. Não devemos impor para essas crianças o que nós achamos que é certo, o que nós julgamos ser o normal. Não existe isso. Temos que ter muito discernimento e consciência para entender por que aquela criança está naquela condição, tá? Isso é muito importante.